A partir de agora, na Rádio New Life FM, começa o programa Dr. Vinícius Responde, sua revista eletrônica sobre saúde e bem-estar. Dr. Vinícius Responde. Ouvinte no Divã. O ouvinte poderá enviar perguntas por mensagens, WhatsApp, texto, e-mail ou telefone. Participe você também. Ouvinte no Divã. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Como vai? Mais um programa Dr. Vinícius Responde. E vamos agora para a primeira parte do programa, respondendo perguntas em relação à questão de saúde mental. Eu recebi várias perguntas essa semana e chegaram perguntas diferentes. Eu achei super interessante. O Roberto, ele me pergunta sobre Feng Shui. Na verdade, a gente pronuncia o Feng Shui como se escreve, né? Feng Shui, mas é mais conhecido como Feng Shui. E eu não trabalho com Feng Shui, eu trabalho com acupuntura, que são as técnicas de energia, e muito do que é postulado, do que é colocado, é postulado pela acupuntura também. E aí então eu vou explicar algumas coisas em relação a Feng Shui e vou falar praticamente o que eu acredito e o que eu acho que na sua casa, no seu escritório, na sua empresa pode realmente fazer fluir. E nessa questão do emocional, né? do que a gente tange em relação à saúde mental. E para isso, iniciamos o nosso programa Ouvintes no Divã. Vamos lá. O Roberto, ele pergunta sobre a técnica e ele faz uma citação. Dr. Vinícius, é possível mudar o astral da minha casa ou do meu escritório utilizando essas técnicas? Além da pergunta. Olha, Roberto, hoje essa prática de Feng Shui, ela está bastante difundida em todo o mundo. Mas o que é interessante é a questão da organização, da limpeza, da claridade. Eu sei que vocês mandam as perguntas, mas eu quero perguntar para vocês. Você entraria num comércio muito escuro, com cores pretas, com cores muito fortes, para que você pudesse se acalmar? Para que ali você tivesse um momento de paz para poder fazer uma boa digestão? Então assim, Roberto, se o Feng Shui ele tem realmente toda essa conotação, né? E é claro que tem toda uma filosofia, eu vou falar de algumas coisas, ou não, porque quando você tem conhecimento de causa, por exemplo, acupuntura, eu tenho certeza que tem resultado. Psicanálise, eu tenho certeza que tem resultado. Fisioterapia, tem muito resultado, que são minhas áreas. Mas quando a gente utiliza alguma coisa que talvez possa introduzir aí um formato relacionado à força do pensamento, então se você pendurar, por exemplo, uma medalha em um local e você tiver a finalidade com aquela medalha de que aquela medalha vai te trazer um determinado tipo de sorte, você vai ficar mentalizando aquilo o tempo inteiro. É uma demanda de energia. Eu particularmente acredito que a nossa sorte está vinculada à saúde gerando trabalho, né? E a organização gerando bem-estar. Isso eu acredito. E você? Quando eu dou esse espacinho de tempo, é justamente para você refletir. E você? Procurem manter a sua casa em ordem. Procure manter a sua gaveta em ordem. Procure manter o seu guarda-roupa em ordem. Se você vai começar das cores amarela para o azul, para o verde, se você vai colocar as coisas que você vai usar mais num formato mais fácil, as coisas que você vai usar, por exemplo, roupa de verão,
né? Se você vai usar mais, é verão, as suas roupas têm que estar mais à mão. Isso faz com que você, de alguma maneira, gaste menos energia, né? De alguma maneira você tenha uma praticidade em relação à tua rotina e ganhe mais tempo. É lógico que a tua vida ela vai estar mais organizada nesse sentido. Ambientes que você vai utilizar mais, né? Que você possa deixar com menos mobiliário, né? Que a circulação de móveis. Então, na sua casa, por exemplo, está tudo ali muito apertado, a sua sala, né? Um monte de mesinha, um monte de tapete, né? Um monte de móveis que não serve para nada, né? Então, você costuma usar o teu notebook, por exemplo, em cima de uma mesa, né? E o teu apartamento, tua casa é pequena, tua sala, para que você vai manter uma mesa justamente para um computador? Se você pode usar ele, né? Ele é portátil, você pode abrir e fechar a hora que você quiser, né? Então, assim, se você tem um monte de quinquilharias, tem um monte de panela que você não usa, se você tem um monte de roupa que você não usa e está ali atrapalhando, né, a tua vida útil de pegar as coisas, seria mais interessante você ter menos coisas, se desprender daquelas coisas para você poder organizar-se melhor. Ainda falando em móveis, às vezes mudar os móveis é uma coisa muito interessante, traz pra gente um outro formato de pensamento, você vê a tua casa de uma maneira diferente, né? Às vezes tem um móvel que ele está descorado, uma tinta que você coloca, né, que ali destoa de todos os outros, faz com que você, de alguma maneira, você tenha ali, né, um porquê diferente naquele ambiente. Não é necessário investir uma mobília nova, muito menos fazer obras. Com simples medidas é possível harmonizar uma casa, né? Ter a capacidade de evitar a estagnação de energia em áreas de interesse importante, conhecer, por exemplo, um pouco sobre essas questões do equilíbrio, né? Então pesquise, né, sobre os 5 elementos: fogo, madeira, terra, água, metal, o equilíbrio disso, tá? Falando um pouquinho da história do Feng Shui, significado. Primeiro, significa vento, água. Então, o equilíbrio, né? A água ela precisa seguir um trajeto, o vento também. Então, quando eu estava falando de mobília, estava falando de coisas que você não vai usar, você precisa seguir um trajeto. Aquilo está na tua frente, está te atrapalhando, né? Você tem que dar uma volta para passar, né, de um cômodo para outro. Então, assim, por quê? Você pode ter um espaço só para você transitar. É um corredor, não dá para ter nada no corredor. É para fluir. Falando um pouquinho da filosofia, né? O Feng Shui ele propõe a integração do homem com o cosmos, né? O equilíbrio, né? O todo. Trabalhando na captação de boas vibrações, utilizando como instrumento emanar bem-estar e equilíbrio. Para a gente entender esse funcionamento, a gente precisa saber um pouquinho sobre o Qi. O que é esse Qi? Que ela é a energia, tá? É assim que é dito também na acupuntura. Ela está presente em todos os elementos que compõem a vida, que são os elementos que eu acabei de falar aí para vocês, mas principalmente na água, no vento, tá? O ar. Então, essa energia, esse Qi desviado para uma direção imprópria, pode fazer com que você, de alguma maneira, se sinta desconfortável. Então, vamos supor que você está num cômodo que não tem ventilação, é escuro. Você tem a oportunidade de ter uma janela num cômodo que tem possibilidade de você abrir e receber sol e ventilação e ter mais umidade. Você acha que você vai ficar mais ou menos doente, né, em relação a não ter tudo isso? Ar, água, sol. Precisamos lembrar também dos excessos, né? Você mora num lugar que o tempo inteiro tem excesso de água, pode te trazer doenças relacionadas à água, né? Doenças respiratórias, doenças pulmonares, né? Se tem muito sol também. Então, essa teoria do Feng Shui, ela fala muito do equilíbrio de tudo isso, sobretudo da água e do vento, do equilíbrio, da transformação. Então, falando um pouquinho sobre essa questão da energia, né, do Qi. Então, já disse que ela é composta por água, madeira, fogo, metal, terra, né? São forças que estão em movimento, que elas vão sugerindo a mudança contínua.
O que eu estou falando agora, eu sempre falo em relação ao corpo. Eu estou falando agora da relação do teu ambiente com o teu corpo. Quando eu falo de você ter um armário organizado, né, uma gaveta só para meias, uma gaveta só para cueca, uma gaveta só para calcinha, as roupas de inverno, se é verão, elas estão num espaço acima que você não vai usar toda hora, as coisas muito embaladas, não mofadas, né, ventilado, né? Você tem uma propensão obrigatoriamente, né, ouvindo essas coisas que o Dr. Vinícius está dizendo para vocês, a ter mais saúde. Há 2 ciclos de interação entre os elementos básicos e que eles devem ser levados em consideração a gente analisar o ambiente. Um ambiente construtivo, que é usado para alimentar, para estimular determinados tipos de energia, ou um sentimento. Um sentimento é um tipo de energia também. E o outro, ao contrário, para bloquear, para diminuir o que nos incomoda, o que está em excesso, né? Então, às vezes, você entra em algumas casas, tem um monte de quadro, né? Você entra num quintal, tem um monte de animal, né? Então, assim, é justamente o equilíbrio mesmo, né? Será que comporta eu ter no mesmo ambiente vários tipos de bicho, né? Será que isso não vai me trazer um transtorno emocional, um transtorno físico relacionado à saúde, um transtorno social? A base de tudo é o equilíbrio. Nós devemos, né, ainda nessa questão do Feng Shui, do equilíbrio, nós devemos apenas compreender os seus princípios. Quando a gente aplica o Feng Shui, nós entendemos a sua prática, a sua função, a orientação deles. Então, falamos do ciclo construtivo, né? Ele é formado pelos elementos da água, da madeira, do fogo, da terra e do metal. Segundo esse fluxo, também nós vamos atrair a questão, por exemplo, da vegetação, do calor do fogo, das cinzas, né? Quando a gente fala de ciclo de dominação, definindo isso pelos elementos, nós estamos falando de água, de fogo, de metal, de madeira. Nesse ciclo também nós podemos chamar de ciclo destrutivo, porque nós não destruímos, né? Com o calor do fogo não é destruído, e transformado em cinzas. Então nós temos um ciclo que é de construção quando a planta ela está nascendo, e o ciclo de destruição quando ela está se queimando ou se decompondo. A mesma coisa no nosso organismo, né? Se você for colocar um excesso de alimento dentro do teu estômago, o que vai acontecer? Você vai ter gases, você vai arrotar, né? Um desconforto, uma pirose ali, um desconforto estomacal, intestinal, né? Você não vai conseguir eliminar essa quantidade de alimentos assim de uma hora para outra. Então tudo vai ficar com um excesso. Se você tem um excesso de móveis, você não transita na casa, né? Se você coloca um excesso de comida no teu organismo, você não vai dar conta dele. Se o organismo metabolizar, você vai engordar, né? Ao contrário, que se você colocar pouco, você também vai sentir o efeito disso. Casas, por exemplo, com poucos móveis, o ar ele não circula, né? Da mesma maneira quando você ecua, né? Então por isso que a gente escuta o som do eco, né? Um organismo que não recebe a quantidade suficiente de alimento, ou alimentos que podem também estar em excesso. Se você se alimenta demais de proteína, se você se alimenta demais de gordura, ou que seja uma vitamina em específico, você se alimenta usa muito, todos os dias come a mesma coisa, você também vai ter um excesso daquela composição, né? Então, essa é a participação dessa questão ligada à saúde e à questão do Feng Shui. Quando nós falamos também da questão social, né? Prosperidade, sucesso, espiritualidade, trabalho, amizades, criatividade, a família também tem que ter um equilíbrio, né? Então, por exemplo, se uma pessoa ela é casada, mas ela vive mais para os amigos, o que vai acontecer? Ela vai ter uma desarmonia, filhos carentes, né? O cônjuge carente. Então você vê que aí também a gente tem que ter um equilíbrio. Concorda comigo? Uma pessoa que está muito voltada ao trabalho também vai deixar esse lar, né? Com a falta, né?
Se essa pessoa está muito focada na família, ela não vai conseguir focar no trabalho. E aí então é aquela pessoa que falta muito no trabalho por conta da família, é aquela pessoa que ela não corresponde socialmente, ela não tem amigos porque ela só está envolvida com a família, né? Então, por isso é importante colocar num papel e ver quais estão sendo as suas atitudes antes de reclamar, antes de falar eu tô bem ou eu tô mal. A primeira pergunta, né? Eu sei que o Dr. Vinícius responde, mas a primeira pergunta é o que eu estou fazendo, né, com a minha vida. Chegou uma pergunta para mim essa semana em relação à entrada da casa. Então a consulente pergunta, ela chama Tânia: Dr. Vinícius, em relação ao Feng Shui, como podemos organizar a entrada da casa, né? Bom, em relação a essa questão, eu digo para você assim, evitar a porta da frente que se abre. Então assim, a porta da frente da tua casa é onde as pessoas vão ter o primeiro contato com a tua casa. Então, veja só, se a tua casa, se a sua porta ela tá sempre aberta e todo mundo que passa olha a sua casa para dentro, você vai perder uma privacidade com isso. Será que vocês vão conseguir se concentrar? Né? O que você quer? O que você está querendo com essa porta aberta o tempo inteiro, trazendo isso pro inconsciente, para a psicanálise, né? Por que a porta está sempre aberta? Ninguém para dentro da casa, né? A rua e a tua casa uma é continuidade da outra? Não, casa tem porta, né? Aí o indivíduo ele não vai bater para entrar, tá aberto, né? Pode entrar um ladrão, inclusive, pode entrar quem você não queira. Então a entrada da casa é uma coisa muito importante. Você precisa ter um bloqueio ali, né? Outra porta que seja, por exemplo, de um banheiro, um dormitório, uma cozinha. Então assim, o que é o banheiro? Banheiro não é um local de dejeto. Você vai ali colocar, né, as suas excreções. Então assim, tem ali uma série de situações que não estão purificadas. A porta tem que ficar sempre aberta, né? O banheiro não seria interessante você ter a porta do banheiro fechada e a janela muito bem aberta para a ventilação e a eliminação de tudo aquilo, né? Outra coisa, o banheiro não é um local privado, né? E aí a privada vem desse sentido, né? Então não é interessante que, já que é um local privado, que a porta esteja fechada? Em relação, gente, a teto, outra pergunta chegando aqui para mim, tá? O Daniel me pergunta em relação ao teto, se isso altera a nossa saúde, o nosso bem-estar. Obrigado da pergunta, querido. Então, vamos lá. É interessante você evitar tetos que eles sejam inclinados, né? É muito gostoso quando você tem um pé direito duplo, alto, mas o ambiente ele fica mais frio, ele fica menos aconchegante. Então depende, se você quer um ambiente mais aconchegante, é interessante que você tenha um pé direito, né? O que é o pé direito? É do chão até o teto, a altura, um pé direito. Então é interessante que você tenha um pé direito mais baixo. Se você quer um ambiente assim que as pessoas elas possam de alguma maneira estar juntas, mas elas não estarem ali muito entrosadas, que você quer evitar aglomeração, né? São ambientes de passagem, ambientes gerais, né? Não é um quarto, não é uma sala de TV, né? Não é um escritório, né? Não combina o pé direito alto, porque dispersa, é muito alto, o tempo inteiro você está seguindo com o teu olhar a visão você quer ver o fundo, né? Então isso dispersa muito a mente. A Jusileia de Carapicuíba, ela tá mandando um abraço a todos e ela tá perguntando: Jusileia, a questão da escada é o seguinte: se a escada ela é vazada, a instabilidade já por ser escada já é instável, né? Se a escada for vazada, que hoje é muito comum, né, sendo muito utilizada essas escadas caracol, né, ou escada vazada, ela aumenta mais ainda a instabilidade. Então lembra sempre, gente, todo momento que você vai subir uma escada, você está passando por uma situação de instabilidade. Então evitar as escadas, porque a escada ela causa uma instabilidade. Tá? Então, partindo por um outro lado também, o indivíduo ele vai ter que prestar muita atenção. Toda vez que você sobe uma escada, você presta muita atenção. Desgaste de energia.
tá? Acabo, por exemplo, se eu tenho um idoso e eu quero fazer um treino com ele, e ele está muito disperso, se eu subir uma escada com ele, aumenta a concentração, né? Uma criança, fazer prestar atenção. Só que nós estamos falando de casa, estamos falando de todo dia, do teu refúgio. Por isso é interessante evitar. É claro que hoje nós, né, temos aí menos espaço, né? E aí a escada dá a opção de você usar a parte de cima, né? Então, essa é uma situação, tá? Eu vou falar sobre a sala, não veio pergunta em relação à sala, veio em relação à cozinha, tá? Eu vou falar em relação à sala. A sala, você tem que criar nesse espaço um ambiente assim aconchegante, agradável, né? Evita, gente, sofá e poltrona que está de costa para a porta, né? Piso brilhante com iluminação direta que provoca ofuscamento na vista. E como já falei, os excessos de móveis, excessos de objeto, aquela coisa. Para que você quer estante se hoje em dia você tem tudo na internet? Para que você vai guardar um livro, né? Você já leu aquele livro, tem que passar para outras pessoas precisam usar aquilo, né? Evitar essa coisa, se compra de bibelô que junta poeira, te traz. Então, assim, hoje você vê que é uma tendência, né? As salas ali, a tela, né? Um aparato para transmissão de som e o sofá, né? Então, e evitar que ele fique de costa, porque se a pessoa está chegando na sua casa, ela já está vendo que tem impedimentos, né? Você está de costa, né? Aquela coisa, né, que os antigos falavam, desculpe as costas, né? O pessoal fala também que anjo não tem costa, né? Então são simbologias aí. Então, essa é uma situação, tá? Em relação à questão dos quartos, em relação às camas, eu vou falar com vocês num outro programa. Eu pretendo dar continuidade aí com vocês para a próxima semana. Vamos falar na quinta-feira e vamos falar na sexta-feira para terminar esse tema aí de Feng Shui, a relação disso com a casa, o ambiente relacionado à saúde mental e física, tá? Aí eu termino de falar sobre esse assunto. Assista os programas nossos às quintas e sextas-feiras, tá? No período da manhã, 8h45 da manhã, às quintas e sextas-feiras, tá? Às vezes começa um pouquinho mais tarde, não é diferente do sábado, que nós temos o horário certinho, 13 horas, tá bom? Logo vocês vão poder encontrar todos os programas também no YouTube. Vou passar para vocês assim que tiver postado, tá certo? Então, vocês já sabem onde me encontrar, telefone 11 993 63 9011. Dr. Vinícius da consultoria em empresas e consultoria em residências, em relação a esse tema, tá? A questão do envolvimento da casa com a saúde mental e física. Então, se você quiser, eu vou até a sua residência, até a sua empresa, e ali na questão da disposição a gente vai falar sobre uma melhor organização para que haja uma fluência melhor de perspectiva, de ganhos, de lucros. Não tem nada de esoterismo, nada disso. A questão é bem racional, tá? O que o branco vai trazer para você em relação à perspectiva sua de cliente, né? Se você é uma pessoa que tem tendência a ter síndrome do pânico, depressão, se você é um indivíduo neurótico, né, o ambiente ele pode curar, né? Nós chamamos de tratativas curativas, curar o ambiente, né? O ambiente estando mais são, você vai estar mais são, né? E aí relacionando isso à questão física também, à disposição, né? Para evitar quedas, para evitar transtornos que podem ser chamados aí em transtornos físicos, né? Então, estamos à disposição. Número 11 993 63 9011. Falar também do curso de reconciliação matrimonial, dia 25/4, tá? Curso de elevação da autoestima, curso de emagrecimento, tá bom? Um grande abraço para vocês e vamos agora para o próximo bloco. Exclusivo, ouvinte no divã. Dr. Vinícius responde. Rádio New Life FM. Ouvinte no consultório. Ouvinte no consultório. Meu amigo, minha amiga. Então agora nós vamos falar sobre ouvintes no consultório. Fadiga. Este é o tema que foi escolhido,
Quando eu recebo mais que 2 ou 3 perguntas mais ou menos com o mesmo tema, eu procuro escolher e levar em consideração talvez a maior necessidade ali em relação a todas as perguntas. E aí então nós vamos discorrer o nosso programa agora falando sobre fadiga. A pergunta foi: Dr. Vinícius, fadiga é normal? Fadiga é normal. Todo indivíduo se cansa. Trata-se de um estado, gente, comum, que qualquer um sente após realizar atividades físicas, atividades intelectuais intensas. Faz parte da vida cotidiana, mas também pode ser um sintoma de várias doenças. São raras as doenças que não se fazem acompanhar pela fadiga. Esse estado de fraqueza, de modo geral, não se relaciona com esforço ou trabalho, em que, por exemplo, os médicos eles podem chamar de fraqueza orgânica, tá? Então, assim, uma outra coisa. A fraqueza orgânica ela está relacionada com outros sintomas, às vezes muito ligado à alimentação e tudo mais. A fadiga, ela é um limite, ela é uma proposta para que você possa parar e se recuperar para depois fazer de novo, tá? A fronteira entre a fadiga normal e a fadiga anormal, ela é difícil, gente, de ser definida. É uma das perguntas que me mandaram também, tá? Pois várias pessoas, por exemplo, podem responder de uma maneira diferente. Então eu posso subir uma escada e não me cansar, e você pode subir e não se cansar, e não mudar nem a sua respiração. Então eu posso fazer esse programa, falar 1 hora aqui e ter energia para falar mais 3. Outro pode falar 10 minutos e falar: nossa, como que você consegue falar 1 hora nesse programa, né? Então isso depende de pessoa para pessoa. Só que tem uma coisa: eu posso gravar um programa aqui, né, de 3 horas todos os sábados. No final do ano eu vou pagar um preço por isso e eu posso estar fadigado. O problema é quando eu não sinto isso. Nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, tá? Então eu vou definir a fadiga, tá? É muito difícil para um profissional de saúde e para mim definir fadiga, né? Tentar quantificá-la é muito subjetivo. Mas chegou aqui mais uma perguntinha, eu respondo daqui a pouco. Mas de modo geral, a fadiga é uma sensação de prostração causada por excesso de esforço físico e intelectual. Ponto. Em relação ao limiar da fadiga, o limite da fadiga. A partir de que momento uma pessoa se sente fatigada? É uma questão essencial, porque nos remete a uma noção muito importante: o limite. E muitas pessoas não têm limite. Assim como acontece com a dor, existe um ponto limite. Esse ponto limite a partir do qual toda pessoa se sente cansada. Mas essa é uma noção de limite pessoal. É muito interessante a gente pensar assim: repouso, aí o bem-estar, depois o limite da fadiga, que a gente não consegue saber qual é esse limite, né? Aí vem a fadiga, que aí esse é o sinal. A gente poderia ter parado lá no limite, mas a gente não consegue descobrir qual é esse limite. Então eu andei de bicicleta, né? Eu corri, né? Se eu soubesse o limite, eu não ficaria cansado. Mas o problema é que a gente não sabe o limite. Essa é a grande questão. Ou seria interessante parar antes, mas quem é que faz isso, né? Aí depois desse limite vem a fadiga. E aí, depois da fadiga, o que vem? O esgotamento, tá? Recuperação. Variações individuais sobre o limiar da fadiga, gente, remete a uma segunda noção. Então, assim, que é uma questão da noção mental. Você pode ter sofrido várias vezes por ter se fatigado, e aí, então, você fala: opa, peraí, deixa eu parar, porque eu não quero sentir aquilo de novo. Isso pode acontecer, tá? A gente espera que com o tempo, né, com a maturidade,
né, as pessoas elas possam de alguma maneira aprender que talvez não compense chegar a esse estado de fadiga. Fadiga física e fadiga nervosa foi uma pergunta do Carlos. O Carlos ele é de Osasco e ele me pergunta, ele está ouvindo o programa em Vargem Grande Paulista. Ele me pergunta: Dr. Vinícius, qual a diferença entre cansaço físico, que seria fadiga física, né, e cansaço nervoso, que é a pergunta dele, mas eu estou falando em relação à fadiga. Fadiga e cansaço, mesma coisa. Fadiga pode ser definida, querido, como uma incapacidade de realizar determinado esforço físico. Quando eu falo de físico, eu também posso estar falando de intelectual. E aí então, partindo deste princípio do intelectual, eu posso me cansar de uma determinada situação. Eu posso me cansar de visitar parentes, eu posso me cansar de falar a telefone com a mesma pessoa que só reclama. Eu posso me cansar de ouvir, eu posso me cansar de falar, eu posso me cansar de me comprometer com as pessoas de alguma maneira. E aí, isso também é um tipo de fadiga. Débora me pergunta: qual a diferença entre fadiga e preguiça? Acabou de mandar aqui o WhatsApp perguntando. Débora, fadiga e preguiça não são as mesmas coisas, querida. Fadiga é a incapacidade involuntária. Eu não tenho vontade, tá, de fazer esforços físicos ou intelectuais, tá? Então, dependendo da minha... Não depende de mim, é involuntário, tá? Já a preguiça resulta em mais ou menos uma propensão à vontade de não realizar esforços. Eu não estou fadigado, mas eu não quero fazer. Então, essa é a diferença. Então, é uma necessidade sua de ficar de preguiça, né? Ali sem fazer nada. Fala, hoje eu não vou fazer nada. Mesmo que eu não estou cansado, mas eu não vou fazer nada. Tá certo? Muito cuidado com a questão da depressão. Tá? Tem gente que aí eu falo, a pessoa é recorrente, ela não quer fazer nada, tá? Não está relacionado ao bem-estar dela, né? Ela está realmente passando por um momento emocional que faz com que ela desequilibre. Você não precisa ser médico, nem psicanalista, nem fisioterapeuta, nem profissional de saúde para entender mais ou menos em relação ao desequilíbrio. A pessoa faz demais ou ela faz de menos e ela paga um preço por isso. Sheila pergunta: Dr. Vinícius, qual a função da fadiga? Sheila, fadiga física que limita os movimentos do corpo tem um motivo, ou seja, um papel fisiológico de proteção do organismo, já que vai impedir as pessoas de ultrapassar os seus próprios limites e prejudicar os seus músculos, os seus ossos, os seus tendões. Para além desse limiar de esforço persistente numa atividade física, se eu não me canso, eu vou provocar a ruptura do tendão, do músculo. Ao se manifestar, ela vai vir acompanhada, por exemplo, de cãibra, a fadiga, que é um sinal fisiológico de perigo. Atenção aí, pessoal. Sentiu cãibra durante a atividade é um sinal de fadiga. O organismo já está em sofrimento. Quando a gente fala, por exemplo, eu estou morrendo de vontade de urinar, está em sofrimento a bexiga, ela está no excesso, ela está esticada demais. A mesma coisa no intestino, eu quero usar o banheiro, eu quero defecar, está muito apertado. Por isso que vem aquela questão do alívio depois disso. Por quê? Está tendo um sofrimento ali, né, na musculatura anal para segurar, né, as fezes, e aí com a liberação você tem uma liberação, um descanso da musculatura, né? Então, você ouvindo essas coisas, você vai ficando com mais solidez em relação a organizar-se e a perceber-se, tá certo? Fome, mesma coisa. Tô morrendo de fome, o organismo já está em excesso, tá? O natural, inclusive para você não engordar e tudo mais, é você comer cada 3 horas um pouquinho, né? E aí então a sede também vem e tô exausto, não aguento mais, tô fadigado, o excesso, toma cuidado. A realização desse muito,
né, que vai trazendo para você os malefícios e o número de vezes que você vai deixando tudo isso acontecer. O Aguinaldo em Campinas está ouvindo a gente pela internet. Muito obrigado, Aguinaldo. Um beijo para Campinas. Pergunta se a fadiga pode provocar doenças. Eu falava há pouco, Aguinaldo, nós não sabemos muitas vezes o limite, né? E aí nós podemos ter rupturas físicas. Nós não sabemos o limite da toxicidade de falar ao telefone com um amigo, e aí daqui a pouco você está discutindo com ele, você não sabe, então toca o telefone, nossa, aquela pessoa, não, de novo. Pronto, você se intoxicou, você deixou fadigar a relação de vocês. Eu não aguento mais ouvir falar desse assunto. Né? Então, a mesma coisa no nosso organismo. Às vezes ele se cansa de ficar doente, de ter gripe, vamos pensar lá, você não dorme direito, distúrbio do sono, você tem um ritmo, né, de trabalho extasiante, né? O tempo inteiro você está em depressão, o tempo inteiro você está em estresse, você vai mandando esses sintomas para o cérebro, né? Ele vai chegar onde? Lá no centro de controle da fadiga, né? Então, em relação a essa questão mais metabólica do organismo, né? Então você tem várias infecções. Toda hora você está com o organismo inflamado, né? Só lembrando, tecido gorduroso, gordura, a obesidade é uma inflamação. O tempo inteiro ela está recorrente, né? Então ali, por isso que a pele da pessoa obesa, ela é dolorida, porque é um tecido inflamado, né? Então você vai tendo infestações bacterianas, viróticas, inflamações, infecções, né? Infecção crônica aguda, liberação de ácido lático com o músculo, lembra que eu falei da cãibra, né? Alergias, vai mandando ali para o sintoma periférico, o corpo, o ambiente, indo lá para o centro de controle da fadiga, lá para o sistema nervoso central. O que vai acontecer? Você vai mandando essas informações no centro de controle da fadiga. Tem uma hora que o teu organismo está em colapso. Então, tem paciente que me procura, mas ele não trabalha, ele vive uma vida que é até tranquila, né? Então trabalha pouco, não estuda e se sente cansado. Aí eu vou fazer um histórico desse paciente. Uma anamnese, o que eu descubro? Que ele se cansa por conta das próprias doenças do seu organismo ou até das relações que ele tem, né? O tipo de relação que ele tem com as pessoas. E ele chega cansado não porque quando eu recebi as perguntas aqui, tem muita pergunta relacionada à questão física, por eu ser fisioterapeuta e tudo mais. Mas olha só que interessante, muitas vezes o centro de controle lá da fadiga do cérebro, ele recebe essa informação de cansaço, de estresse, mas por conta de coisas que não estão relacionadas a esforços físicos, e sim a esforços sociais e esforços intelectuais. E aí você vai sentir com o corpo cansado, mas não porque você correu, mas porque você viveu de um formato diferente. Então, pessoal, em relação a essa questão da fadiga na questão física, né? O organismo, ele sofre por conta de falta de glicose. A musculatura precisa do glicogênio, né? É a principal fonte de energia muscular que está estocada no próprio músculo, né? Então você foi lá, você superutilizou, você gastou isso. Então a falta de oxigênio também traz um cansaço muito grande. Os meus pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, né? Pessoas que têm bronquite, têm asma, né? Mesmo que ela não faça grandes esforços, e não faz mesmo, né? Não consegue, aquele cara que não consegue jogar bola, ou se cansa muito, ou então vai pegar um ônibus, ou vai correr um pedacinho, né? A pessoa ali já está muito cansada, e o humor também é alterado com essa falta, né, de glicose, de oxigênio. Então uma coisa vai levando a outra, né? Então o indivíduo, por exemplo, que ele é desnutrido, que ele não se alimenta direito, ele não vai metabolizar direito esse oxigênio, essa glicose, os nutrientes. Ele é um eterno cansado, tá? Em questão ao oxigênio, puxa o ar aí. Então tá vindo, né, oxigênio, tá inalando gás carbônico também, né? Mas o oxigênio, o oxigênio, ele é um combustível. Por exemplo, se você não vai colocar fogo ali, vai pôr fogo na sua churrasqueira, numa lareira ali, né? Então você vai pôr fogo, em relação à queima,
Por que queima? Por conta desse combustível, o oxigênio. O nosso organismo queima esse oxigênio o tempo inteiro, né? Além de combustível, glicose, ácidos gordurosos, né? Nós temos aí uma série de situações que estão relacionadas a essa questão, tá? Então, você vai tendo um desgaste deste processo, né? Justamente por conta disso, tá certo? Vamos lá. Dando continuidade. O que a atividade física pode proporcionar em relação à fadiga? Mais uma pergunta que foi direcionada também à nossa capacidade aqui de fadigar, e eu vou falar. Ó, o benefício da atividade física, né? E a relação disso com o estresse. Durante a fase de recuperação, o corpo ele age para aumentar a capacidade muscular. O condicionamento físico ele induz a produção de substâncias, de hormônios, que vão fazendo aumentar a massa muscular, vascularizar, trazendo mais oxigênio, e aumenta essa capacidade do músculo de permitir mais esforços, que você se canse menos, né? Justamente por conta de aumentar essas fibras, com o movimento que você fez ali. Olha que interessante. O resultado, ele é um espiral que leva a desempenhos melhores, não vai trazendo mais riscos de você ficar fadigado demais. Já a ausência, gente, do exercício, vamos falar do inverso, conduz a uma diminuição dessa massa muscular. Uma imobilização, por exemplo, de 3 dias pode fazer com que você tenha ali justamente um desgaste por conta de não fazer, né? Que vai equivaler a uma perda, por exemplo, de 3 meses de condicionamento físico. Então você ficou 3 dias imobilizado, significa você ter ficado 3 meses sem fazer atividade física naquele membro que ficou imobilizado. Tá certo? Olha que interessante. Por isso, a fisioterapia ela vem trazendo a possibilidade de você ficar o menos tempo possível. Toma muito cuidado, porque é muito prático para o médico ele pegar e te imobilizar. Porque não é ele que vai te reabilitar depois. É ele que vai dar trabalho. Quem vai te reabilitar é o fisioterapeuta. Ou você vai se reabilitar em casa, né, sem orientação. E aí é que a gente tem várias situações, né? Porque você pode não se reabilitar direito. Nós temos 2 corpos, não um corpo só. O lado direito é um corpo, o lado esquerdo é outro. Então, se você quebrou, por exemplo, o braço direito, não fez fisioterapia, não se reabilitou, o que vai acontecer? O outro lado ele vai compensar. E essa compensação ela vai ficando, né? E você vai, daqui a pouco você aparece com uma dor nas costas, mas espera aí, você quebrou o braço em 2013 e aí você está aparecendo com dor nas costas em 2015. Será que não é uma compensação já daquela época que você não se reabilitou da melhor forma possível, né? Então tudo isso vai trazendo pra gente essa questão da fadiga, né? Nós vamos falar mais em relação à fadiga. É uma pena que, assim, por mais que nós temos 1 hora, o programa ele está dividido em 3 partes, e aí então, por mais que a gente tenha aí tempo para falar, é pouco, né? Então, lembrando do número 11 993 63 90 11. Dr. Vinícius tem consultório na Granja Viana, na Rua Damasco, número 500, em frente ao Shopping Day Square, tá? Eu trato de estresse físico, eu trato de estresse emocional, tá? Dores, são especialidades, e emagrecimento, tá certo? Tudo isso com saúde, de forma natural. Sou acupunturista, sou fisioterapeuta, sou psicanalista. No mesmo espaço, nós ministramos também cursos relacionados ao autotratamento. Então você não quer ficar pagando um terapeuta, tá? Então nós ministramos o curso para que você possa aprender a otimizar o seu organismo, a se observar melhor, para que você possa ter aí uma autonomia em relação à cura, tá certo? Então essa é a proposta. 11 993 63 90 11. E aí vamos para o nosso próximo bloco. Dr. Vinícius responde. Consultório pessoal e profissional. Neste bloco, você tira suas dúvidas sobre perspectivas no campo laboral. Desempregado, desestimulado, você está sem ideias de como empreender ou se preparar para o mercado de trabalho? Agora, consultório pessoal e profissional.
Então vamos lá para o nosso terceiro e último bloco, e a Janaína pergunta sobre qual é a importância, o papel dos pais nos ensinamentos em casa para a vida profissional, a vida estudantil. Olha, Janaína, isso nós chamamos com muito carinho e cuidado de pedagogia doméstica. Então, respondendo a sua pergunta, né, em relação a essa questão da pedagogia doméstica, Janaína, não é justo o pai ou a mãe, ao retornar de um trabalho, depois de um dia estressante, catar objetos espalhados, realizar funções que os filhos poderiam ter exercido se não tivesse ficado a tarde toda ali no WhatsApp, né, jogando videogame. Eu sempre digo para os adolescentes que eles estão sendo patrocinados, é isso que eu falo. Portanto, tem todo o dever de mostrar resultados. Um atleta que não vai bem receberá dinheiro da empresa patrocinadora por muito tempo? Claro que não. Existe um grande investimento que é feito na formação de uma criança, até porque hoje se exigem vários cursos, muitos idiomas, informática, curso técnico. Quanto melhor o currículo, mais fácil se estabelecer. Com o filho é a mesma coisa. Um filho que ajuda o pai, mostra reconhecimento, isso deve ser ensinado desde cedo. A cobrança das tarefas citadas é seguir importante para o exercício de uma autonomia, seja ele na faculdade, seja ela no trabalho. O tempo inteiro nós somos vigiados, as pessoas estão querendo reconhecer os nossos objetivos e saber se eles vão trazer resultados. Com o seu filho não vai ser menos diferente. Então eu falo muito, chega dessa conversinha, o que eu não tive, eu vou oferecer para o meu filho. Ofereça para o seu filho o que você teve, oportunidades. Tá? Recolher objetos espalhados pela casa, separar roupa suja, colocar para lavar, preparar a mesa para o café, o almoço, a janta, ajudar na ida a um supermercado, desempacotar compras, arrumar a própria cama. Por que não começar a lavar a sua própria roupa, né? Fazer alguns alimentos e isso ir aumentando devagar. Tem muita gente pagando empregada doméstica e os filhos estão em casa, é claro, é óbvio. Tem a questão da formação, isso é muito importante, né? Nós não podemos deixar uma criança a exercer o papel de adulto antes do tempo, mas não se esqueça, esse cérebro está em formação. Se você parar esse processo agora, o que vai acontecer? Lá na frente ele não vai estar acostumado. E aí ele vai seguir isso, acaba a vida inteira. Ele vai achar que o chefe dele é a mãe, é o pai dele. Passado, minha gente. Por maior que sejam os recursos financeiros de uma família, por mais empregados que trabalhem no lar, é importante que os pais deem aos filhos alguma função para manutenção da ordem doméstica. A criança com 7 anos já tem total capacidade de colocar alimento para o cão, por exemplo. A boa vontade seletiva não tem explicação plausível, por favor. Como pode um adolescente saber instalar diversos programas do computador, manipular bem aparelhos eletrônicos e não saber lavar uma louça? As pequenas responsabilidades que são cumpridas preparam a disciplina para cumprir outras grandes. E que responsabilidades, hein, que nós temos? As mordomias do cotidiano dão a margem à preguiça juvenil. Se a minha mãe, se o meu pai não dissesse para eu ir atender a visita, né, na porta, será que eu estaria aqui hoje, né, lá na minha época de formação, será que eu estaria aqui hoje falando numa rádio, né, para não sei quantas pessoas me ouvindo? Será que isso não traz a possibilidade de lá na frente eu exercer outras atividades? Então, são oportunidades. Eles precisam de novos estímulos para treinar as suas funções. Sozinhos não são capazes de encontrar a motivação de que necessitam para agir, cuidar da própria vida. Assim precisam ser incitados a iniciar as atividades, mexer com o corpo, com o corpo, com a mente. Até o direito à preguiça precisa ser conquistado. Né? Falamos aí da questão da fadiga, um excesso. Agora nós estamos falando daquilo que tange ao não reconhecimento do trabalho, ser legitimado pela execução de uma tarefa prévia, bem cumprida, atividades escolares e também aquelas pertencentes à manutenção de uma ordem doméstica. São fundamentais regras de cooperação doméstica para toda a família estabelecidas em um contrato.
Faz um contrato ali verbal, uma conversa. Anotações sobre o que deve ser feito, orientações de como fazer. Caso seu filho não saiba, eu estou falando de modo geral, né? Eu estou aqui com uma visão bem preconceituosa. Escolha por meio de consenso um horário semanal para realizar certas atividades. Né? É comum, gente, eu observo isso no consultório, as mães se afastarem, né? Ou não dá oportunidade, né? Por exemplo, numa cozinha. Eles querem evitar a desordem. É difícil ensinar, né, gente? Pede para uma criança, olha, acabou, coloca açúcar no pote. Ela vai derramar no chão, vai ficar muito pior você pedir para fazer do que você mesmo fazer. Mas quando é que essa criança, quando esse indivíduo vai conseguir aprender? E aí? Aí o teu marido, ele pega e derruba o açúcar todo na pia ou na mesa. Será quantas vezes ele tem oportunidade para fazer isso, né? Então se você falasse, ó, quem coloca açúcar e café aqui do saco no pote, são vocês, não sou mais eu. Quem vai perder a habilidade de fazer isso vai ser você. Então dá oportunidade, para de centralizar pai, mãe, para de centralizar você, mulher, né? É comum, muito comum isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Essa questão, por exemplo, de lavar uma louça, lavar o prato que sujou, por exemplo, tirar o prato da mesa. Eu ouvi uma mãe dizendo que coloca todos os dias a comida no prato do filhinho. A idade dele? Vocês querem ouvir? Bom, na época, né? Hoje ele deve ter uns 23, ele tinha 19. E se esse rapaz resolver estudar fora, fazer um intercâmbio, por exemplo, como que vai ser? Claro que a adaptação vai ser mais complicada. Gente, a construção social e espírito de equipe também são formados em casa. O sedentarismo tem aumentado a propensão para certas doenças, a malhação exagerada em academias tem levado à busca exclusiva pela cultura da estética. Ou seja, eu não tenho mais o que fazer, então eu vou cultuar só meu corpo. É uma questão de solidariedade mútua dentro da casa. Como é que eu vou achar, né, que eu tenho que ser solidário se ninguém me pede, se ninguém me ensina? Fora de casa. É aquele cara que sai cortando todo mundo no trânsito. Não foi... Por que ele vai respeitar? Né? Se não foi ensinado, não foi tramitado com ele isso em casa. A empatia é um diamante. Para quem não sabe o que é empatia, é o se colocar no lugar do outro. Pessoas empáticas arrastam multidões. Haja Cristo. Entende os outros, compartilha. Afinal, após passarmos regras, né, rígidas, nós aprendemos a observar o ser humano. Estamos fazendo isso. Os nossos políticos não conseguem fazer isso. Uma pena, né? Uma pessoa compra um carro, ela esquece que ela é pedestre também. Mas você, pai e mãe, é responsável. Nós somos responsáveis, tá? Hoje nós estamos na era dos relacionamentos. Tivemos a era agrícola, a era industrial, a era tecnológica. Hoje nós estamos na era dos relacionamentos. É o que está mais difícil. Quando uma vaga de emprego é anunciada no jornal, todos correm e enfrentam uma fila de concorrentes. Muitas vezes com o currículo nivelado. Mas quem se destaca? Aquele que sabe se relacionar bem. Quem faz o seu trabalho e ajuda o companheiro da empresa. Ora, os pais que não incentivam os filhos a colaborarem nas tarefas domésticas estão dificultando o desenvolvimento do espírito de cooperação, do gosto pela ordem, como uma colmeia. Cada um tem uma função para que aquela colmeia seja bonita, seja feliz. Lembra do formigueiro também. O que eu estou pretendendo afirmar aqui, mais uma vez, é que a ultradependência, a superproteção prejudica a criança, prejudica o adolescente, prejudica até seu marido. Minha senhora, você ainda coloca comida no prato do seu marido? Tem gente que faz isso em pleno 2015. Me desculpe se você faz, mas repense, né? Cuidado. Sabe, gente, antigamente quando as pessoas residiam em fazendas, a pedagogia doméstica ela funcionava muito bem. Cada um tinha o seu ofício na casa, os dias determinados para cuidar das tarefas específicas. Atualmente, mesmo morando em pequenos apartamentos, a organização familiar ela pode não ser restabelecida. O estresse do trabalho somado do lar pode roubar a harmonia.
e é incomum, uma criança ela pode usar isso como argumento para não estudar e futuramente para não trabalhar. E aí não adianta mandar perguntas, Dr. Vinícius não vai conseguir responder, já passou o tempo, você vai ter que ralar, né? Então eu peço com todo carinho para que vocês possam de alguma maneira pensar sobre a responsabilidade de ser pais e mães, cuidadores, né? Hoje, cuidar dessa questão de avó não é mãe, avô não é pai. Toma cuidado com isso. Nós estamos vendo avós e avós superprotetores que protegeram os filhos e aí protegem os netos, porque eles não têm outra coisa para fazer da vida. Eles não querem saber de outra coisa, os relacionamentos estão falidos, então eles querem, de alguma outra maneira, encontrar uma forma de desaparecer, né? E aí então chegam aquele estresse mental que nós falamos, estresse físico que nós falamos no bloco 2 deste programa, tá certo? Então, mandem suas perguntas no número 11 99363 9011, tá? Estão pedindo para que eu fale sobre emagrecimento, eu vou falar no próximo programa. Mandem perguntas sobre isso, mandem perguntas sobre a adolescência, tá? Podem mandar perguntas em relação à questão dos filhos, ao fato de não querer estudar, né? O que significa isso, como proceder. Mandem perguntas em relação às suas dores, ao seu estresse físico. Dr. Vinícius, 11 99363 9011, responde, tá? Eu desejo para vocês uma ótima semana, um domingo amanhã agraciado, um fim de sábado agraciado, que vocês possam de alguma maneira encontrar algum tipo de resposta, né, nas perguntas deste programa. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Até sábado que vem, às 13 horas. Dr. Vinícius responde. Atenção para este comunicado. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Exemplo, você que trabalha na padaria há 5 anos e nunca fez um curso de panificação ou de confeitaria. Não teve oportunidade, nunca teve tempo para estudar. Nós certificamos o seu aprendizado. O programa Dr. Vinícius Responde, com apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo, certificamos o seu aprendizado. A partir daí, com investimento mínimo, você receberá seu certificado reconhecido em todo o território nacional, em um prazo de 7 dias. Faz muita diferença o certificado. Se você quer ser massagista, cuidador de crianças ou idosos, detetive, mas nunca trabalhou na área, muito bem. Enviaremos para você estudar em sua casa apostilas, vídeos e o principal, conseguiremos estágio em qualquer área, com instrutores que trabalham na área para você realizar seu sonho de trabalhar no que quiser. Ser capacitado e certificado. Os diplomas são emitidos pela Faculdade Livre, que tem amparo legal previsto na lei. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Você ouviu? Dr. Vinícius Responde.